Divulgado o novo mapa de risco do enfrentamento ao coronavírus em Santa Catarina. E você vai ver também na edição de hoje. O Ministério da Saúde publica portaria que dá autonomia a estados e municípios na vacinação contra a Covid-19. Em Santa Catarina, a vacinação deve ser ampliada por faixa etária nos próximos dias. Governadores questionam ao STF se podem ser convocados para depor na CPI da pandemia. Em Criciúma, aulas da rede pública municipal voltam a ser 100% presenciais nesta semana. Encerra hoje o prazo para declarar imposto de renda. O governo federal lança campanha para encontrar pessoas desaparecidas. E no esporte, Tigre vence na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é segunda-feira, 31 de maio de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O governo do estado divulgou no último sábado o mapa de risco atualizado no enfrentamento ao coronavírus. Confira. A região da Grande Florianópolis se manteve no patamar grave, que aparece no mapa na cor laranja, e as outras 15 regiões seguem na situação gravíssima para a transmissão da Covid-19, que aparecem na cor vermelha. Todas as regiões do estado foram avaliadas com risco máximo e receberam a nota 4, ou seja, em nível gravíssimo, no quesito capacidade de atenção, o que avalia a taxa de ocupação de UTIs. Nessa semana, além da manutenção da Serra Catarinense com risco máximo em todos os quesitos, o Planalto Norte também recebeu a pior avaliação em todos os índices pela matriz, que são o evento sentinela, que é a elevação do número de óbitos, transmissibilidade, que é a variação do número de casos, monitoramento, número de exames RT-PCR para Covid-19 processados pelo LACEN e capacidade de atenção, que é a ocupação dos leitos de UTI. O próximo relatório da matriz de risco do estado será divulgado no próximo sábado. Agora, estados e municípios vão ter permissão para vacinar a população a partir dos 18 anos. A autonomia foi dada aos estados e municípios após uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde na última sexta-feira. O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica que define novos critérios de vacinação contra a Covid-19. A nova norma dá aos estados e aos municípios a permissão para vacinar a população em geral de 18 a 59 anos. A novidade foi anunciada em coletiva de imprensa pelo secretário executivo do Ministério da Saúde e pela coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. O estado vai verificar dentro da sua complexidade, do seu trabalho, a possibilidade de fazer a transferência para os municípios. Mas nós vamos estar acompanhando, nós já temos 5 capacitações marcadas para o mês de junho. A nova regra também define que a vacinação de profissionais da educação seja feita em paralelo à da população em geral, ou seja, haverá doses separadas para ambos os grupos. A justificativa para a mudança de estratégia é que alguns municípios estão com baixa taxa de vacinação entre os grupos prioritários. O risco é que parte das doses seja desperdiçada por falta de público. No entanto, a nova nota técnica é clara. Os gestores podem vacinar o público em geral, desde que os pertencentes ao grupo de risco não fiquem sem vacina. Para cumprir a meta do plano, o governo federal deve distribuir quase 10 milhões de imunizantes contra a Covid-19 durante o mês de junho. O secretário executivo do Ministério da Saúde comentou os casos de infecção com a cepa indiana. Apesar das secretarias estaduais de São Paulo e Minas Gerais confirmarem os casos, o Ministério da Saúde disse que a equipe do órgão ainda está a caminho dos 2 estados. Não há uma confirmação ainda dessa variante do vírus. De fato, foi uma equipe de vigilância. Se não chegou, deve estar em deslocamento até o município, né? A gente acompanha isso de perto. Apesar disso, Rodrigo Cruz pediu para que a população mantenha os cuidados contra o vírus. Isolar o paciente, se fazer o teste RT-PCR para identificar qual que é a variante, isolar também os contactantes daquele indivíduo, solicitar que caso e que façam um teste, que se caso
tenham resultado positivo no teste, que também se faça genomicamente uma avaliação de qual que é aquela variante e que se tenha um cuidado específico com relação à população. Com a mudança no PNI, a expectativa do governo federal é evitar uma terceira onda do vírus no país. Até o momento, cerca de 65 milhões de brasileiros estão imunizados. E após essa liberação do Ministério da Saúde em Santa Catarina, a estratégia de vacinação a partir de agora deve ser definida no início dessa semana. Nas últimas semanas, os municípios catarinenses encerraram a vacinação contra a Covid-19 das pessoas acima dos 60 anos de idade. Previsto no Plano Nacional de Imunização, depois disso a vacinação passou a ser direcionada às pessoas que atuam na segurança pública, às pessoas com comorbidades e também aos professores, incluídos recentemente nos grupos prioritários em Santa Catarina. Mas agora, com a autonomia dada aos estados e municípios pelo Ministério da Saúde, a imunização deve ser ampliada para aqueles que têm idade abaixo dos 60 anos, mesmo sem comorbidades. Segundo o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o COSENS, Dyson Trevisol, a estratégia que será adotada em Santa Catarina deve ser definida até essa terça-feira. Ainda segundo o Trevisol, com a quantidade de doses que vai chegar ao estado nos próximos dias, a intenção é finalizar a vacinação dos professores e aplicar a primeira dose em pelo menos 20% das pessoas entre 55 e 59 anos de idade. O governo federal prevê a chegada de 42 milhões de doses para o país distribuir aos estados nos próximos dias. Os governadores de 17 estados e o do Distrito Federal, que foram chamados para depor na CPI da Covid, acionaram o Supremo Tribunal Federal. Eles querem que o STF esclareça se eles podem ser convocados. Até agora, os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga denúncias sobre o enfrentamento da pandemia, convocaram 8 governadores para depor. Eles já disseram que são contra, sob a justificativa de que o Legislativo não pode interferir na atuação dos executivos estaduais. O ministro Ricardo Lewandowski é quem vai analisar todos os pedidos de habeas corpus. Outra ação que chegou ao Supremo em relação à Covid foi do presidente Jair Bolsonaro. O presidente quer evitar que os prefeitos e governadores continuem tomando medidas que implicam na suspensão das atividades econômicas, como o lockdown já decretado em algumas cidades do interior de São Paulo. O pedido de Jair Bolsonaro está com o ministro Luiz Roberto Barroso. Não sei qual vai ser a decisão do Supremo tocante. Eu sei que o Marco Aurélio já debochou da ação. O ministro não pode prejulgar nada. Eu não sei porque ele vai embora agora em julho, né? Está acabando o tempo dele, 75 anos. Agir dessa maneira. Agora, quem segura o salário dele, a economia que eu segurei com as medidas mais variadas possível para compensar as demissões que iriam acontecer em massa. E continuam essa questão de alguns estados aí, de toque de recolher, proibir, fechar comércio. A seguir, aulas da rede pública municipal de Criciúma voltam a ser 100% presenciais a partir dessa terça-feira. A semana começou gelada e deve continuar assim nos próximos dias. Vamos ver como fica a previsão do tempo nessa semana aqui em Criciúma e na região. Amanhã, terça-feira, o dia será de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva. A temperatura mínima será de 10 graus e a máxima de 23 graus. Na quarta-feira, dia 2, o dia será de sol com algumas nuvens e também não deve chover. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 26 graus.
Na quinta-feira, dia 3, o dia será de sol com muitas nuvens. Durante a noite, o céu deve ficar com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Os termômetros vão marcar temperatura mínima de 14 graus e máxima de 25. E na sexta-feira, dia 4, deve haver névoa ao amanhecer e o dia será de sol com algumas nuvens. Durante a noite, o céu fica mais limpo e não deve chover. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima de 26 graus. As aulas da Rede Pública Municipal de Criciúma voltam a ser 100% presenciais a partir desta terça-feira. O governo do município realizou uma coletiva de imprensa para falar sobre os cuidados que serão tomados. Vamos acompanhar na reportagem de Michele Veiga. Lugar de criança é na escola. Esse é o projeto que entra em vigor mais uma vez nesta terça-feira, dia 1º em Criciúma, onde as aulas voltam a serem 100% presenciais, mesmo em época de pandemia. A resolução, que já havia sido anunciada em redes sociais pelo prefeito Clédio Salvário, foi esclarecida através de coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira no Paço Municipal. A criança fora da sala de aula, brincando nos parquinhos, nas praças públicas, indo à festa familiar, de aniversário, enfim. Em casa, o ambiente sanitário em casa não chega aos pés do ambiente sanitário na sala de aula. Sala de aula é um local mais seguro. A criança ali vai estar de máscara, vai estar com álcool gel, é uma obrigatoriedade, e o distanciamento será obedecido de forma rigorosa. As janelas ficarão abertas, as portas abertas, portanto eu asseguro aos pais que a criança vai estudar numa escola do ponto de vista sanitário extremamente saudável. Então, é saúde e educação caminhando juntos. Claro que nós estamos há mais de um ano vivendo este momento. E a educação ela é soberana, mas a pandemia ultrapassou essa questão pedagógica e agora elas precisam caminhar juntas. Em vários países do mundo, em quase todos, não foram suspensos sequer o ano a aula presencial. No Brasil, sim, perdemos o ano inteiro. Em alguns estados, este ano, a aula é obrigatoriamente presencial. E eu posso garantir que aqui na cidade de Criciúma, o aluno indo para a escola, ele vai aprender muito mais. Ele vai aprender a escrever direito, a ler direito, ele vai aprender matemática. O êxito escolar hoje é comparado na década de 80 e 90, ter mais crianças fora da sala de aula hoje do que há 30, 40 anos atrás. Então o retrocesso na educação ele é gigantesco. Então por isso que a criança deve voltar para a sala de aula, como aqui no próprio município, as crianças das escolas particulares estão estudando de forma presencial. Professores vacinados e, portanto, os alunos em sala de aula a partir deste dia 1º de junho. Isso é o que determinou, a partir de hoje, a Prefeitura Municipal de Criciúma, junto com a Secretaria de Educação. Segundo o secretário, 40% dos pais não entregaram as atividades que foram buscar nas escolas. Todos os profissionais que estão na sala de aula ou afins, ou seja, aqueles que estão como estagiários, professores, esses estão sendo vacinados na unidade de saúde, né, mais próxima. Quando a escola é maior, a nossa equipe se desloca até esse local, né? Então, nesse primeiro momento, a orientação que nós tivemos e a pactuação que foi feita são aqueles profissionais que estão em sala de aula, né? Mas eu acredito que durante essa semana ainda as coisas podem e deverão se transformar, mudar, porque nós entendemos que também a merendeira, também o guarda, o vigilante, também o motorista deveria estar se vacinando, e é para isso que a gente está tentando ajustar para que ainda nessa leva se consiga resolver. O secretário Miri D'Agostin enfatizou que haverá busca ativa para aquelas crianças que não voltarem às salas de aula. É um grande trabalho que vem sendo feito, fazer a busca ativa de cada aluno que está fora da sala. Se reunimos com todos os gestores, com todos os nossos coordenadores no Teatro Luiz Angeloni, e cada um deu uma sugestão. Esses casos pontuais será encaminhado primeiramente à diretora, fará uma visita, em seguida o serviço social, se necessário o conselho tutelar e, se preciso, o secretário também estará presente. Porque o que é importante para nós é a aula presencial, o aprendizado do nosso aluno. Então, por isso, toda a equipe está pronta para fazer o acolhimento, a humanização desse aluno. Então, a partir desta terça-feira, é uniforme no corpo, mochila nas costas e rumo à volta às aulas.
Encerra na noite de hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. Confira. Encerra hoje às 11h59 da noite o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021, ano base 2020. Após o prazo, é cobrada uma multa por atraso na entrega da declaração. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do valor do imposto devido. O prazo do envio foi prorrogado por conta da pandemia de Covid-19. Antes da prorrogação, o período de ajuste anual, que começou em 1º de março, terminaria no dia 30 de abril. Mesmo com a prorrogação do prazo de entrega, o cronograma de pagamento das restituições foi mantido. O primeiro lote de restituição foi liberado hoje. Segundo a Receita, a decisão de manter o cronograma foi tomada para que não houvesse atraso no pagamento das restituições. O segundo lote será pago no dia 30 de junho, o terceiro em 30 de julho, o quarto em 31 de agosto e o quinto no dia 30 de setembro desse ano. Até às 11 horas da manhã da última sexta-feira, foram entregues mais de 27 milhões de declarações. A expectativa da Receita é de que cerca de 32 milhões de documentos sejam enviados. A seguir, o esporte teve vitória do Criciúma na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro. O governo federal lançou uma campanha para localizar pessoas desaparecidas. Por meio da doação de DNA, histórias de famílias separadas podem ter um final feliz. O senhor Raimundo Pereira da Silva busca as filhas que não vê há 48 anos. Ele se separou da mãe das meninas e daí o contato foi perdido. As 3 nasceram em Uruçuí, no interior do Piauí. Senhor Raimundo continua vivendo no estado e acredita que as filhas estão no Rio de Janeiro. Em agosto, ele completa 100 anos e gostaria de ganhar de presente o reencontro com a família perdida. Gente, esse é meu pai, ele está com 99 anos. Ele é natural de Passagem Franca, no Maranhão. Ele se casou com a mulher há muitos anos atrás, teve 2 filhas e tinha uma filha de criação que se chama Marli Moreira Cavalcante. As 2 filhas, as outras se chamam Maria Aparecida e a outra Maria de Lourdes. E foram embora morar com as tias delas no Rio de Janeiro, e ainda criança ainda. A tia dela se chama, como é o nome dela, meu pai? Cecília. Se chama Cecília, a tia dela. Eu sou Raimundo Pereira da Silva. Aí eu quero saber a notícia da Marli Moreira Cavalcante, que levou as 2 meninas para lá, para casa da Cecília. Cecília é a tia dela. Aí eu quero saber se nós estamos vivos. Se tiver alguém delas vivo, elas me avisar para cá. Eu quero saber. Segundo o Ministério da Justiça, cerca de 80 mil pessoas desaparecem todos os anos no Brasil. Parte delas saem de casa voluntariamente e não voltam mais. É uma frase que nos marca muito. Eles falam que eles vivem esse luto diariamente. O luto de todo dia ter a esperança de reencontrar o seu ente querido e não ter uma resposta. Os restos mortais de mais de 3 mil pessoas estão cadastrados no Banco Nacional de Perfis Genéticos, mas os familiares nunca foram encontrados. O Banco Nacional de Perfis Genéticos existe desde 2013 e é coordenado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que agora realiza campanha para encontrar pessoas desaparecidas. O Banco de Localização de Pessoas Desaparecidas, ele contém o perfil genético de pessoas não identificadas. Em sua grande maioria, são restos mortais não identificados, ou seja, pessoas que vieram a óbito, ossadas que são encontradas, para o qual não se tem uma identidade. Então, o material genético desse indivíduo que não é identificado, ele é coletado, processado e inserido no banco. Há também uma pequena quantidade de material genético de pessoas vivas não identificadas, pessoas em asilo ou com algum tipo de doença neurodegenerativa, que não tem mais memória, não se sabe a identidade dessas pessoas ou moradores de rua.
Então, o confronto do DNA dos familiares pode eventualmente trazer um resultado positivo. A rede integrada de banco de perfis genéticos conta com 20 laboratórios estaduais e um no DF, além da unidade da Polícia Federal. Mas a campanha está sendo realizada em todo o país. Também podem levar aparelhos, itens pessoais do desaparecido. O dente de leite, às vezes os pais guardam essas lembranças, a escova de dente, pente, aparelho de barbear. Então os próprios itens pessoais da pessoa desaparecida também servem como material para extração do perfil genético. Além do engajamento da polícia nos estados, o Ministério da Justiça conta com a parceria de outras pastas que compõem o Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos coordena o comitê em parceria com a Justiça. Também fazem parte os Ministérios da Saúde e da Cidadania. O objetivo é que a campanha seja ampliada e ajude a solucionar desaparecimentos e reunir famílias separadas há décadas. A campanha, inclusive, pode abarcar comunidades internacionais. Existem, por exemplo, comunidades em Israel de crianças brasileiras que foram adotadas ilegalmente na década de 80 e que hoje buscam seus familiares aqui no Brasil. Então, eventualmente, a ideia é expandir essa campanha, expandir essa coleta para pessoas vivas, em pessoas que estão em asilos, em hospitais, ou mesmo, como eu falei, essas comunidades no exterior de crianças brasileiras que hoje buscam os seus pais aqui no Brasil. O banco genético também armazena o DNA de criminosos e ajuda a solucionar investigações, como em casos de crimes sexuais. Mas os bancos de desaparecidos e de criminosos não se misturam por questões legais. No site do Ministério da Justiça, há uma página dedicada à campanha de desaparecidos, que conta com um mapa de todos os locais onde as coletas podem ser realizadas, além de outras informações sobre a campanha. Vamos falar de esporte? Sábado teve estreia do Criciúma na Série C do Campeonato Brasileiro. Estreia com vitória. E a caminhada na Série C do Brasileiro começou positiva para o Tigre. O Criciúma fez o dever de casa e venceu o Ituano por 1-0 com gol de Dudu Figueiredo neste sábado no estádio Heriberto Wilson. Essa foi a primeira vitória do time do técnico Paulo Baier, que não começou o jogo muito quente, não. O primeiro tempo foi sonolento para as duas equipes, que mais se estudaram do que levar o perigo ao gol adversário. No meio da primeira etapa, os chutes de longe começaram a aparecer na tentativa de movimentar a partida, mas a ida para o vestiário com o placar fechado foi inevitável. Para a segunda etapa, os técnicos não realizaram mudanças de imediato e os times continuaram com a mesma pegada. Um chute de longe, uma arrancada, mas nada que empolgasse. O Criciúma chegou a reclamar de um pênalti após uma cobrança de falta ensaiada, onde o marcador do time adversário teria desviado com a mão na bola. O juiz mandou seguir a partida. Tempo vai, tempo vem e o Criciúma vai começando a gostar do jogo. Baier promoveu mudanças e o time começou a se arriscar mais, até que aos 27 a rede balançou. Dudu Figueiredo arriscou do meio da área, desviou no meio do caminho e foi direto para o fundo do gol. Tigre 1-0. O Criciúma seguiu no seu ritmo e ainda tentou algumas jogadas de ataque, mas o placar fechou assim, 1-0 para o tricolor. O técnico Paulo Baier avaliou positivamente a primeira partida do time. Muito satisfeito pelo desempenho. Logicamente, nós estamos construindo uma equipe, né? Essa semana chegou jogadores, então leva um pouco de tempo para entrosar, mas não, assim, eu estou muito satisfeito pelo rendimento e fazer eles acreditar, né? Fazer eles ter atitude, mudar a atitude, né, do Criciúma. Então, eu posso fazer tática, posso motivar, mas se eles não quiserem, nada muda. Então, tá de parabéns os jogadores, todos os atletas, pela mudança de espírito. Essa eu acho que é a palavra certa. Acho que o Criciúma mudou o espírito aqui dentro. Na quarta-feira, dia 2 de junho, o tricolor viaja para Belo Horizonte e enfrenta o América Mineiro às 9h30 da noite, na ida da terceira fase da competição nacional, que é a Copa do Brasil. Pela Série C, o próximo compromisso será no dia 6, diante do São José, em Porto Alegre.
O Informe em Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação e nos acompanhe também nas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o Instagram @TV Primavera. Uma boa tarde para você.